Bora, gente, tudo bem? Aqui é o Observador. Vamos dar uma olhada rápida aí nas eleições de ontem no Japão, né? Eleições para a Câmara Alta. Tem a Câmara Baixa, Câmara Alta, Primeiro-Ministro e Imperador Naruhito. Gente, complicado a política japonesa, tá? Eu amo o Japão. Eu adoro o Japão, gente. Não sei porquê. Desde sempre, desde a minha adolescência, eu tive vizinhos japoneses aqui em Vitória, na época da construção da CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão. Vieram muitos japoneses numa parceria da Ibrasco com uma empresa japonesa que trouxe vários equipamentos aqui para a construção do porto, né, de Tubarão, que é um enorme porto aqui na nossa capital, em Vitória. Eu conheci muitos japoneses, né? Eu tinha um dentista também aqui em Vitória, Dr. Reizuki Kai, que foi meu dentista na minha infância, adolescência, pré-adolescência, né? Muito amigo do meu pai, trabalharam juntos na Companhia Ferro e Aço de Vitória, que é metalúrgica, siderúrgica, né? Aí eu sempre adorei a cultura japonesa, até hoje eu sigo o canal do Baka Gaijin, Rota... Como é que é o nome daquele outro menino da Rota Oriental? Esqueci o nome do canal dele agora. Desculpa, gente. Eu adoro. Mas vamos ver como é que funciona. Como é que funciona a política no Japão, gente? O Japão estabeleceu uma nova constituição 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, já em 1947. O imperador era Hirohito. Aí houve aquela capitulação. O gabinete do imperador Hirohito assinou a rendição incondicional no Pacífico, lá com o general Douglas MacArthur. E pronto, o Japão foi reconstruindo-se devagar. E em 1947 eles estabeleceram uma nova Constituição. Hirohito, a assinatura da rendição incondicional do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico, foi que o Hirohito não seria destituído, que eles iam manter o imperador no cargo, né? Porque é uma dinastia longuíssima, né? O Japão é um país muito antigo, muito antigo. Talvez seja das duas civilizações mais antigas ainda existentes desde a antiguidade, o Japão e a China, né? Então tem o imperador, que é uma figura cerimonial. Hoje é o Naruhito, filho do Hirohito, e não tem nenhum poder político real não, né? E tem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que hoje é esse senhor aí, que vocês estão vendo, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. É esse cara aí que teve derrota ontem no parlamento, né, na Câmara Alta, que seria o Senado, mais ou menos, né? Que é um conselho é um gabinete de conselheiros do imperador, né? Tem menos poder do que a Câmara Baixa, que seriam os deputados aqui no Brasil da gente, né? É chamada de Câmara dos Representantes, que tem 465 membros, né, eleitos a cada 4 anos. Agora, lá, como é uma monarquia, o sistema não é presidencialista, né, porque não tem presidente, é o imperador, né? Então, o sistema é bicameral, né? Chama de dieta, que é o parlamento, com a Câmara Baixa e a Câmara Alta. A Câmara Alta tem 248 assentos, de 6 anos o mandato e de 3 em 3 anos tem eleição. Ela é menos poderosa que a Câmara Baixa, né? Ela pode sugerir legislações não orçamentárias, onde não tem dinheiro eles podem mexer. Costumes, por exemplo, né? Que no Japão é uma coisa muito regrada, são os costumes da população japonesa, né? A Câmara Baixa, gente, o sistema é misto, tem 289 assentos, por distritos uninominais e 176 assentos de 11 blocos regionais. Não é tão confuso como é no Brasil, não, tá? Que é muito. Nos Estados Unidos, então, Jesus, né? A Câmara Alta tem 74 assentos por distrito, uninominal ou plurinominal, depende daquele prefect, da prefeitura, né? E 50 assentos por representação proporcional nacional. A eleição, gente, foi ontem para metade da Câmara Alta, dia 20 de julho. E o primeiro-ministro, o partido perdeu, gente, que é o PLD, o Partido Liberal Democrático, conservador, que domina a política desde os anos 50, né? Com
breves períodos em que o PLD perdeu as eleições no Japão, tá? O foco deles é estabilidade econômica, estabilidade nas alianças internacionais, fora de guerra, cuidando da sua população, dos idosos, dos tsunamis e maremotos e terremotos, cuidando da infraestrutura. É como o Japão vive, né? Tem também o partido chamado Komeito, que faz coalizão com o PLD, que é moderado também, que é uma organização ligada ao budismo Soka Gakkai. Tem o Partido Democrático Constitucional, que é de centro-esquerda, o CDP, que quer fazer reformas sociais, transparência, aquela coisa toda, né? E tem outros partidos, por exemplo, de extrema-direita, que são o Sansei-to e o Ishin, que é reformista, eles são extrema-direita, dito pela imprensa, extrema-direita, são anti-imigração. Gente, o Japão não gosta de imigrante. Eles abriram nos últimos anos porque os japoneses jovens não querem casar, não querem ter filhos, eles precisam de mão de obra estrangeira. Senão a indústria japonesa, que é enorme, ela não anda. Agora é um país que deu uma estagnada, né, econômica, eles estão com aquela estagflação, a população não cresce, a inflação está alta, 3,3% ao ano, que para nós aqui é uma piada, né? Mas para eles é alta. E é isso, né, gente? Deixa eu ver o que mais tem de importante aqui. Agora ficou o seguinte, a coalizão entre o PLD e o Komeito perdeu ontem as eleições de 122 assentos abaixo dos 126 necessários, né? E já tinha perdido na Câmara Baixa, as eleições na Câmara Baixa ano passado, e o governo do primeiro-ministro Ishiba perdeu completamente a base no parlamento. Ele pode dissolver o parlamento ou ele tem que abdicar, ele tem que renunciar. Então a inflação de 3,3% esse ano ainda está em andamento, né, pode subir. Custo de vida muito alto, eles citam aqui o arroz, que o arroz encareceu, duplicou de valor o arroz, que é a base da dieta japonesa, né? Muito escândalo de corrupção no partido do governo, PLD, e pressões externas, como, por exemplo, o tarifaço do Trump, né, gente? Agora, a política japonesa, eles valorizam estabilidade, uma centralização das políticas públicas. Todos os partidos se juntam quando é importante que haja um consenso para uma determinada causa, como não acontece no Brasil, né? Aqui a esquerda vai completamente contra a coisa mais racional possível. Se é a direita que defende, a esquerda vai contra. Aí todo mundo se ferra, todo mundo perde. Lá não. Como é nos Estados Unidos também, essas sanções internacionais são decisões bipartidárias, né? Tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. Quando é um consenso, gente, e os dois partidos, não interessa se é extrema esquerda ou extrema direita, eles concordam que aquilo ali é melhor para o país. Não é como aqui no Brasil virou maluquice, uma loucura. É bom para o país, então se eu defendo, não interessa, eu sou contra. Se o meu adversário defende, não foda-se, eu sou contra. Aí todo mundo se ferra, né, gente? Infelizmente. E o primeiro-ministro falou que apesar de ter perdido, né, essas eleições de ontem na Câmara Alta, na metade da Câmara Alta, né, ele vai permanecer no cargo. Está aqui essa matéria aqui, ó. Na Jovem Pan, né, o PLD está governando desde 2055, mais ou menos. Em algumas décadas ele perdeu e voltou, né? E o aliado Komeito precisavam ganhar 50 das 125 cadeiras, ficaram com 47. Então, agora a situação do primeiro-ministro fica instável e ele terá de fazer algum tipo de mudança, né? Os eleitores estão irritados com a inflação, que está muito alta no Japão, o custo de vida lá é muito alto, tá? É muito alto. Morar no Japão, em Tóquio, então, Osaka e Yokohama, essas cidades grandes lá, é caríssimo, não é barato, o custo de vida é muito alto. E Tóquio, então, né? Assim, no centro mesmo de Tóquio, né? Porque Tóquio, gente, se vocês não sabem, né, nunca ouviram falar, é a maior cidade do mundo, né? Tem 45 milhões de habitantes, é a maior cidade do mundo. É um grande conglomerado de pequenas cidades, né? Que é a Grande Tóquio, enorme, né? Eu tenho muita vontade de conhecer.
Então, os partidos da extrema-direita acabaram ganhando. Eu fiz esse vídeo aqui no canal para falar do Japão, porque eu amo o Japão, eu adoro essa cultura japonesa, acho maneiro. Todo aquele ritual do imperador, né? E a honra, né, do japonês que prefere tirar a própria vida do que desonrar a família, aquela coisa, né? Que a gente vê nos filmes, inclusive, né? Do Akira Kurosawa e nos desenhos animados, que eu amo também. Os partidos da direita, que os jornalistas chamam de extrema direita, é que ganharam força por conta dessa coisa, né? O Sanseito, que é esse partido dito de extrema direita, junto com o Ishin, fala em Japão em primeiro lugar, algo como o MAGA, né? O Make America Great Again. Estão alinhados, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Quem falou alguma coisa aqui foi o Kazuyo Nanazawa, de 25 anos, que votou no partido Sanseito, falou que ele acha que o PLD deveria ter perdido ainda mais cadeiras, né? Menos de 47. Menos ainda porque é um partido de centro-esquerda, que está no poder há muitos anos e que não está resolvendo o problema do Japão. O problema do Japão é gravíssimo, gente. É uma população que não está crescendo, tem cidades enormes, muito populadas, as pessoas estão insatisfeitas com a vida no Japão, os relacionamentos cada vez mais afastados, homens e mulheres, ninguém conversa com ninguém, as pessoas vivem solitárias nos seus cubículos. Quando há casamento, é casamento organizado pela própria família, família que trata de casar as pessoas. Então, ainda tem a questão das mulheres que não querem ter filhos, e tem a questão da beleza também, assim como na Coreia do Sul, também é assim. Eles fazem uma cultura muito, muito forte da beleza da mulher, que a mulher tem que ser branquinha, não pode ter nada na pele, tem que ser novinha. Então é procedimento estético nessa loucura feminina no Japão. É só você seguir o Rota Asiática, que você vai ver esse menino, muito bom o canal dele, eu sigo sempre, e também o Baka Gaijin, que é muito bom também, são dois canais maravilhosos que eu sigo desde sempre, né? Que eu aqui queria trazer para vocês. Eu adoro o Japão e eu espero que dê tudo certo, que eles consigam resolver esse imbróglio aí. Se for melhor para o Japão, que o primeiro-ministro peça para sair, né? Que seja assim, e que entre um partido de direita, né? Porque é o que a gente está vendo no mundo inteiro. Está tudo caminhando devagarzinho para a direita. Nesses últimos 10 anos, a esquerda puxou tanto para um lado, da ultra-esquerda, que agora, né, a coisa está virando para o lado de cá. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.